¿Cómo describirías los dos trabajos que estás presentando en la exhibición Aire de Lyon aquí em Proa? Bom, aqui eu estou apresentando 3 trabalhos, basicamente, de naturezas diferentes. Um deles é um vídeo que se chama Tempitos. Aliás, eu gostei muito do nome, da tradução, né, para o espanhol, Tempitos, porque eu acho que traduz muito a ideia do próprio vídeo, que são situações de... na verdade é uma performance, e curiosamente foi a primeira performance que eu fiz, onde eu trabalho somente com as mãos. E Tempinhos nasceu de uma exposição que eu fiz em 2008, que eram vários trabalhos, várias reflexões sobre o tempo. Se chamou Temporalia, foi em São Paulo, na Galeria Milan, e eu refletia várias situações de tempo, o tempo constante, o moto contínuo, situações de vários momentos temporais, enfim, cada trabalho tinha uma reflexão sobre o tempo. E o vídeo foi justamente quer dizer, a ideia de trabalhar com são ponteiros mínimos de relógio de pulso, né? E a ideia ali justamente era criar tempos dentro do tempo, quer dizer, o próprio tempo da performance que acontece. Quer dizer, eu fiz, foi feito até, aliás, é um vídeo assim feito de uma forma, vamos dizer, feito no ateliê, assim, focado na própria situação, quer dizer, ele não tem grandes recursos visuais e tal. A ideia era justamente essa situação e muito trabalhando também com o acaso, né, em alguns momentos, porque ali na manipulação e tem uma situação também meio curiosa, que ele nasceu quase que 20 dias antes da exposição ficar pronta. Ele nasceu... eu estava impregnada da situação do tempo, pensando sobre ele, e eu tive um sonho, foi muito curioso. Eu tive um sonho onde eu via 2 mãos assim envelhecidas, né, enrugadas e tal, trabalhando com uma pinça, e esses ponteiros. E foi curioso, porque eu acordei com aquela... Falei, nossa, que imagem curiosa e tal. Provavelmente alguma imagem que eu até devo ter visto em algum momento, porque... Daí eu acabei fazendo uma pesquisa, eu falei, o que serão esses, né, essa pinça e tal. Daí fiz uma pesquisa e descobri um lugar que eu nem sabia que existia em São Paulo, que é uma rua de relojoeiros, onde vende material de relojoeiros. Bom, enfim, daí fui, quando eu vi tinha essas pinças, esses ponteiros. Então, quer dizer, isso tudo para contar que foi um trabalho assim, curiosamente, embora eu tivesse nessa reflexão sobre o tempo, etc., mas foi um trabalho que acabou se completando a partir de um sonho, né? Outro trabalho que eu apresento aqui e foi muito legal também, muito interessante, porque é um trabalho que não estava na Bienal de Lyon, que é uma peça sonora que se chama Utopie. Essa peça é de 1996 e ela nasceu como parte de uma instalação sonora que eu realizei também em São Paulo, numa exposição cujo tema era justamente a utopia. E a ideia nessa peça foi a segunda peça sonora que eu fiz, que eu venho desenvolvendo um trabalho com sonoridade, com performances vocais e tal, desde 94. Essa foi a segunda, em 94 eu fiz uma e essa é a segunda peça sonora. E nesse momento ela fazia parte era num ambiente, ela foi gravada em 4 canais
E a ideia ali era um pouco... eu tentei trabalhar a minha voz assim um pouco... Bom, algo que de algum modo também fez parte da minha formação, quer dizer, minha formação básica se dá nos 70, nos 60, final dos anos 60, 70. E a ideia foi trabalhar, quer dizer, o mundo rock and roll, John Lennon. Eu fui uma Beatle-maníaca, tenho inclusive autógrafo dos Beatles, carteirinha do fã-clube, enfim. Então a ideia ali, de algum modo, até passa um pouquinho, assim, uma certa homenagem ao próprio John Lennon. Então eu tento trabalhar uma voz meio gutural e a ideia é que esse som, eu acho que a situação aqui na proa realmente foi assim, tá perfeita para o trabalho, porque ele fica, né, nas escadas, esse som de fato vai circular, como é a ideia dele, do próprio conteúdo dele, né? E a ideia era justamente tentar, com a performance vocal, isomorfizar, é uma palavra chata, mas iconizar o próprio conteúdo que ali está dito, né? There is no place like utopia, there is no utopia like a place. Então a ideia desse não lugar que você mesmo perseguindo não consegue chegar. Por isso esse som ele circula separadamente, né? Como eu falei, com 4 canais. Então você tem There is no place like utopia, like a place. Então a ideia dessa circulação de não lugar, né? Da busca desse lugar. E um terceiro trabalho que são uma série de colunas que eu produzi foi de 93 a 96, eu tive uma oportunidade maravilhosa, que aliás acho que repercute na minha vida até hoje, tanto é que nós estamos em 2012, estou expondo esse trabalho. E foi muito legal, porque a Vitória Norton, né, teve em São Paulo, a curadora, aliás, até um bom tempo atrás, quando nós trabalhamos juntas na Bienal do Mercosul, no Rio Grande do Sul. E ela no meu ateliê, a gente conversando, foi muito interessante, assim, porque eu estava justamente organizando essas colunas, porque era uma coluna semanal, publicada num jornal em São Paulo, que se chamava Jornal da Tarde. E essa coluna, assim, me ofereceram naquela época, que é uma coisa até num certo sentido surpreendente, assim, toda a liberdade. Eu a cada semana, né, eu usava o espaço do jornal, e um jornal que circulava, quer dizer, para um público, vamos dizer, amplo e tal, mas de todo modo era um jornal tradicional, digamos, né? E foi muito interessante porque eu tive a oportunidade nessa coluna realizar vários tipos de experimentações. Quer dizer, eu produzia desde, sei lá, poemas visuais, vamos dizer, mais performáticos. Tem toda uma série, por exemplo, que eu comentava obras de arte, obras em geral, que eu dialogo, vamos dizer, acho que é a palavra mais correta, com artistas, enfim, que eu gostei. E eu fiz uma experiência assim, especial aqui, para essa exposição, para Aire de Lyon, que é justamente, eu selecionei alguns fragmentos dessas colunas, fiz uma seleção, embora, quer dizer, lá na Bienal de Lyon elas estavam, mas eram outras colunas, algumas outras, algumas eu mostro aqui iguais, mas eram diferentes. Até mesmo porque eu resolvi, a partir do convite da Vitória aqui, de gravar, de fazer performances vocais de alguns fragmentos selecionados. E foi uma experiência muito bacana. Eu trabalhei, eu tenho um parceiro que a gente já vem desde 94 desenvolvendo esse trabalho de que até num certo sentido vem numa tradição da poesia concreta e tal. Que é o Cid Campos.
E daí nós fizemos algumas gravações e, bom, em primeiro lugar eu me diverti muito, foi uma experiência maravilhosa, deliciosa de se fazer, e esse trabalho que eu estou trazendo para cá. Então você vai ter, por exemplo, na exposição, a seleção são 13 colunas, e de cada uma eu pincei um fragmento e fiz uma leitura também nesse espírito um pouco do Utopy, né? Justamente em que o conteúdo acaba, quer dizer, a forma, né, vocal, a performance, acaba respondendo a uma situação de conteúdo ali, do sentido, quer dizer, gerando sentidos sonoros, né, tentando isomorfizar aquilo que está sendo. Então, por exemplo, tem uma sobre a Merit Oppenheim, aquele esquilo, aquele trabalho da Merit Oppenheim que eu adoro, que é aquele rabo de esquilo com um vidro translúcido e tal. E daí, então, eu tento fazer, quer dizer, o texto fala do contato entre uma forma peluda e ao lado do vidro, que é translúcido. Então, eu tento captar o espírito daquela obra, quer dizer, tal, através da voz, né? Pelos in vitro. Então, tentando fazer uma leitura também. Por exemplo, tem outro momento que tem um trabalho do Piero Manzoni, que você tem, que chama acrome, então é algodão, né? Um trabalho todo feito. Então, aquela secura, tentar traduzir na voz a secura do algodão, né? E, enfim, então essas leituras você vai ter a oportunidade de ouvir né, com headphone, que é uma situação também legal, assim, né, de contato com o som, né, e você, ao mesmo tempo que você vê as leituras. Depois, bom, a gente, claro, eu traduzi esses fragmentos, né, e até traduzidos pela Ivana Volaro, que é uma artista também, grande amiga aqui. E a gente traduziu, então você vai poder ler e acompanhar em espanhol, em castelhano.